É verdade. E você tomou uma decisão difícil, você saiu de uma das principais emissoras de televisão do mundo, que é a Rede Globo de televisão. Você saiu do Sistema Globo, da Rede Globo. Foi difícil tomar essa decisão, você pensou muito, você avaliou muito. Como é que foi essa sua saída, essa transição para se tornar o locutor hoje da... Você é o Galvão Bueno de hoje, meu amigo, né? Só que o Galvão não faz mais a Fórmula 1 e não está trabalhando mais na Globo, mas qual é o locutor da Fórmula 1 do Brasil hoje? Inclusive, se você procurar no YouTube os melhores momentos de corrida em português, é com narração do Sérgio Maurício. No Capricho. No Capricho. Fala um pouquinho dessa transição, como é que foi, Sérgio? Olha, foi difícil, Nilson, porque eu fiquei 29 anos no Grupo Globo, né? Quando você fica 29 anos num lugar... Eu fiquei praticamente metade da minha existência. Eu tenho 60 anos, 29 eu passei lá dentro. Então foi realmente uma decisão muito difícil, porque eu não tinha só laços profissionais, né? Eu tenho ainda laços emocionais com o Sport TV e com o Grupo Globo, né? Eu fui o 12º a ser contratado no Sport TV. O Sport TV ainda se chamava Top Sport naquela época, nos idos de 92, maio, junho de 92, eu fui contratado lá, eu fui o 12º a ser contratado. Então, aquilo para mim é mais do que uma casa, era uma família, né? Então, você se desligar daquilo ali, mudar de cidade. Eu morava, aqui também moro, graças a Deus, muito perto da Band, mas lá também, na minha casa, muito pertinho da Band, pertinho do Sport TV. Então foi uma decisão muito difícil, mas foi uma decisão muito pessoal minha, pelo objetivo e pelo projeto que me foi proposto. O projeto proposto para mim foi realmente, acho que a mola mestra que me impulsionou, me alavancou para que eu mudasse de cidade, mudasse de emissora, jogasse os 29 anos para trás e começasse tudo de novo. E isso foi, acho que, a melhor decisão que eu podia ter tido, porque eu acho que a vida é muito cíclica, e acho que meu ciclo lá dentro da TV Globo, do Grupo Globo, do Sport TV, ele já estava se encerrando. Então, eu acho que foi bom para todo mundo. Para mim foi maravilhoso. Eu na Band me sinto como se eu estivesse trabalhando há 20 anos. É uma casa maravilhosa, é uma casa que é acolhedora, é uma casa que realmente eu estou muito encantado com a Band, eu estou muito feliz com o nosso resultado lá dentro, com esse resgate que a gente fez da Fórmula 1, porque é muito difícil a gente transmitir um esporte internacional em que a gente não tem um ídolo brasileiro, né? Não que seja fácil quando tem um brasileiro correndo, não é isso, mas talvez tenha um interesse maior, alguém no Brasil possa pensar, vou lá ver aquele cara, então vou ligar na Band, e a gente está com essa audiência toda, com uma excelência nas transmissões, e isso sem ter um piloto brasileiro lá. Então eu acho que isso é muito do que a emissora está podendo proporcionar ao telespectador que é ávido, e o Nilson sabe disso. As jornadas esportivas de Fórmula 1, elas são longas, elas têm início, e você não sabe quando vai acabar, porque não são 2 tempos de 45, vai que tem uma bandeira vermelha, vai que acontece alguma coisa, e a Band é fiel a isso, a Band é fiel à transmissão, né? Ela tem início, meio, fim, seja o tempo que for. Então eu acho que isso está sendo a coisa muito legal, porque eu estou podendo me dedicar integralmente à Fórmula 1, eu me dedicava a todos os esportes. Eu estou sentindo muita falta de não narrar alguns esportes que eu narrei durante muitos anos, como o vôlei, por exemplo, da Superliga, como as lutas. Eu sou precursor também de narração de lutas. Eu narrei os primeiros eventos, o UFC 4, que foi o primeiro evento transmitido no Brasil, fui eu que narrei. Eu narrei pelo menos 80 edições do UFC, do Pride, do K1, lutas de boxe, que eu narrei muitas e muitas. No Brasil ninguém narrou mais lutas de boxe que eu. Trabalhei no canal USA fazendo Tuesday Night Fights. Eu tenho mais de 5.000 lutas narradas só no USA. Quer dizer, eu estou sentindo falta disso, porque eu gosto da narração esportiva, mas eu amo a Fórmula 1. A Fórmula 1 está me dando uma oportunidade que eu nunca tive na vida, de ter um reconhecimento físico das pessoas na rua, um reconhecimento profissional da Band como emissora. Então eu estou muito, muito feliz, e essa transição, ela foi difícil, mas ela era, acho que, necessária. Eu acho que estava precisando disso para poder dar um gás novo na minha carreira. Olha, deixa eu só falar uma coisa agora, em cima disso que ele está falando. Eu não quero que você responda, não.
Se quiser responder, fique à vontade. Se quiser responder, é isso como uma análise, vamos lá, como jornalista e como telespectador. Eu acho que o Sérgio foi muito mal aproveitado nas transmissões de Fórmula 1 da Globo. Também acho. Muito mal aproveitado. Por quê? Porque o Luiz é excepcional narrador, Luiz Roberto. Excepcional. Meu irmão, meu amigo, adoro ele. Mas o Sérgio narra mais Fórmula 1. O Kleber, excepcional, meu amigo, meu irmão, mas o Sérgio narra mais Fórmula 1. Você, fique à vontade, isso é uma opinião minha. Você acha que você poderia ser um pouquinho melhor aproveitado nas eventuais ausências do Galvão para narrar as corridas na TV Globo de Fórmula 1, não? Sabe o que acontece, Nilson? Existe uma hierarquia na Globo em relação aos narradores, né? E essa hierarquia, ela sempre existiu, e eu acho que, não sei se agora ela vai existir mais com o Galvão saindo, não sei, o Kleber também fora agora, eu não sei, eu não posso dizer isso para você, mas ela existia, e eu não era a prioridade, eu não era o primeiro reserva, digamos assim, né? Eu era talvez a terceira, a quarta opção. Então, eu acho que se eu fui mal aproveitado ou não, eu acho que a direção da Globo pode dizer isso, mas eu, sinceramente, eu fiz o que eu podia fazer. Eu junto com o Lito Cavalcante, nós criamos essa transmissão dos treinos livres, que era o material que a Globo tinha, e que era, porque se pagam os direitos, você tem direito a ter todas as imagens, desde os treinos livres até o treino oficial da classificação e a corrida. E esse material, ele era um material inservível na TV Globo, eu transformei isso num produto que depois virou, inclusive, um produto comercial, porque ele passou a ser patrocinado, vendido, né, como um produto comercial, os treinos livres. Isso migrou também para o Band Esportes, então eu me sinto muito feliz de ter sido uma das pessoas, eu junto ao lado do Lito Cavalcante, que demos esse input na Fórmula 1, de poder mostrar os treinos livres, que era uma coisa que a Globo jamais mostrou. Isso foi uma ideia minha que eu tive no Sport TV, uma ideia bancada pelo meu chefe na época. Então acho que o ciclo da Globo se encerrou. Eu sinceramente, acho que eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu estava lá pronto, eu narrei algumas corridas na Globo. Por um acaso, dizem que eu sou cara pé quente. A última pole que aconteceu na Fórmula 1 de um brasileiro foi o Felipe Massa, e foi a primeira corrida que eu narrei na Globo. Eu fui lá para a Áustria fazer o Grande Prêmio de Spielberg, lá na Áustria, e o Felipe Massa cravou a pole position. Quer dizer, então acho que eu fiz algumas coisas legais, lá narrei algumas corridas de Fórmula 1, e a vida é assim, né? A vida é cíclica, e agora eu tô na Band e tô muito feliz, viu, Nilson? É isso aí, Sérgio Maurício. E ele inventou João Guilherme como narrador de rádio. Sabe por quê? Por causa de um piriri. Conta essa história, Caio Rossini. Mas antes de contar essa história, eu queria que ele contasse outra sobre esse tema. Tá bom. Que eu não sei se você sabe, mas eu já li sobre isso, Sérgio, que essa proposta da Band quase ficou na caixa dos não atendidas. Porque sabe o que acontece? Eu estava sentado, eu tinha vindo de um jogo de vôlei, Caio. Eu tinha narrado um jogo de vôlei no Sport TV, era um sábado, e eram mais ou menos umas 6h30, 7 horas, o jogo foi 4 e pouco. Um jogo rápido, eu vim para casa, estava sentado, estava com a minha namorada, com a Verinha, e a gente estava vendo uma série, e de repente tocou o telefone, eu olhei, era um prefixo 11. E aí eu falei assim, deve ser TIM, claro, alguma dessas empresas sempre oferecendo produtos e tal. E aí não atendi, daí tocou de novo, aí eu não atendi de novo. Aí na terceira vez a Verinha falou, você não vai atender o telefone? Eu falei, atende, ou então desliga, que está atrapalhando aqui a nossa série. Aí eu dei uma pausazinha na série e atendi o telefone, e era o Denis Gavazzi, né? Era o Denis Gavazzi, diretor de esporte do Grupo Bandeirantes, estavam numa ligação conjunta com o Rodolfo Schneider. Rodolfo eu já conhecia da Band Rio, nós já tínhamos estado juntos uma vez, e aí foi exatamente quando ele fez a proposta, e essa proposta, obviamente, no mesmo momento eu aceitei, né, de ir conversar com eles, de saber o que realmente eles queriam. Ele rapidamente falou comigo, na segunda-feira mesmo eu já estava em São Paulo, e aí quando eu voltei, eu fui até a direção lá da Globo, do Sport TV, e comuniquei aquilo, perguntei se, obviamente, ofereci, eles tinham prioridade sobre a minha permanência, né? Eu era um funcionário CLT, mas como não houve manifestação nenhuma, eu falei, então tá bom, então vou me demitir, pedir demissão e vim ser feliz aqui na Band.